O livro de Ester, capítulo 1. Aconteceu nos dias de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Quando Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Susã. Aconteceu, no terceiro ano de seu reinado, que ele deu um banquete a todos os seus príncipes e oficiais. Assim, estavam diante dele os poderosos da Pérsia e da Média, os nobres e os príncipes das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua majestade. Depois daqueles dias, o rei deu um banquete no pátio do jardim do Palácio Real durante 7 dias a todo o povo que estava na cidadela de Susã, tanto a ricos quanto a pobres. As cortinas eram de pano branco, verde e azul celeste, atadas a argolas de prata e a colunas de mármore com cordões de linho fino e de púrpura. Havia assentos de ouro e de prata sobre um pavimento mosaico de pórfiro, de mármore, de madreperola e de pedras preciosas. O vinho real era servido fartamente em diferentes taças de ouro, de acordo com a generosidade do rei. E cada um bebia o quanto desejava, pois o rei tinha ordenado a todos os mordomos do palácio que servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também deu um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei já estava alegre por causa do vinho, ordenou que Meumã, Bista, Arbona, Bictá, Abactas, Zetar e Carcás, os 7 oficiais que serviam ao rei Xerxes, trouxessem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar ao povo e aos príncipes a sua grande beleza, pois era de fato muito bonita. Porém a rainha Vasti recusou-se a atender à ordem do rei, dada por intermédio dos oficiais, e o rei ficou irado e enfurecido. Então o rei consultou os sábios que conheciam as leis, pois era costume do rei tratar dos seus negócios na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais próximos a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Esses eram os 7 príncipes da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. E perguntou-lhes, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti por não ter obedecido à ordem do rei Xerxes, dada por intermédio dos oficiais. Diante do rei e dos príncipes, Memucã deu a seguinte resposta: a rainha Vasti não pecou somente contra o rei, mas também contra todos os príncipes e povos que há em todas as províncias do rei Xerxes. Pois o que a rainha fez chegará ao conhecimento de todas as mulheres, induzindo-as a desprezarem seus maridos quando se disser: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti viesse à sua presença, mas ela não veio. Hoje mesmo, as mulheres da Pérsia e da Média, que souberem do que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que promulgue um decreto real que seja escrito nas leis irrevogáveis da Pérsia e da Média, determinando que Vasti não entre mais na presença do rei Xerxes. E que o rei dê os seus direitos de rainha a outra que seja melhor do que ela. E, quando o decreto que o rei promulgar for publicado em todo o seu grande reino, todas as mulheres darão honra a seus maridos, tanto aos mais ricos quanto aos mais pobres. O rei e os seus príncipes se agradaram do conselho, e o rei colocou em prática a proposta de Memucã. Ele enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua, anunciando que cada homem deveria liderar em sua casa. Capítulo 2. Depois desses acontecimentos, passada a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito, e do que ele havia decretado a respeito dela. Então os que serviam o rei sugeriram a ele que se achem moças virgens e bonitas para o rei. Que o rei nomeie oficiais em todas as províncias do reino para que levem todas as moças virgens e bonitas para a cidadela de Susã. Ali permanecerão no harém, que está sob a responsabilidade de Hegai, oficial do rei, e ficarão sob seus cuidados. E que recebam um tratamento de beleza. E que a moça que mais agradar ao rei seja feita rainha no lugar de Vasti. A proposta agradou ao rei,
E assim foi feito. Nessa época, certo judeu da tribo de Benjamim, chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, vivia na cidadela de Susã. Ele havia sido levado de Jerusalém para o cativeiro por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os exilados levados com Jecônias, rei de Judá. Mardoqueu era pai de criação de sua prima Hadassa, também conhecida como Ester, pois ela não tinha pai nem mãe. Ester era uma moça muito bonita e atraente, e Mardoqueu a havia adotado como filha. Depois que a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Susã e confiadas a Hegai. Ester também foi levada para o palácio do rei e colocada sob os cuidados de Hegai, responsável pelo harém. E a moça lhe agradou, pelo que ele a favoreceu. E logo providenciou-lhe tratamento de beleza e comida especial, além de 7 moças escolhidas do palácio do rei. Então, ele a transferiu com as suas moças para o melhor lugar no harém. Mas Ester não havia revelado a qual povo e família pertencia, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Todos os dias, Mardoqueu passava diante do pátio do harém para se informar de como estava Ester e do que lhe acontecia. Antes de apresentar-se ao rei Xerxes, cada moça passava por um tratamento de beleza prescrito para as mulheres, com duração de 12 meses, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Assim, quando se apresentava ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. Entrava lá à tarde e voltava pela manhã para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial do rei, responsável pelas concubinas. Ela não voltava mais ao rei, a não ser que ele se agradasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Quando chegou sua vez, Ester, filha de Abiaiú, tio de Mardoqueu, que a havia adotado como filha, não pediu nada além do que sugeriu Hegai, oficial do rei, responsável pelo harém. E Ester agradava a todos que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela conquistou sua aprovação e seu favor mais do que todas as virgens. Por isso, ele lhe pôs a coroa real sobre a cabeça, e a fez rainha no lugar de Vasti. Então o rei ofereceu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos que o serviam, em honra de Ester. Decretou feriado em todas as províncias e ofereceu presentes de acordo com a generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado à porta do palácio real. Porém Ester, conforme a ordem de Mardoqueu, não havia revelado a ninguém a qual família ou povo pertencia, pois continuava a obedecer às ordens dele como quando era criada sob sua tutela. Naqueles dias, quando Mardoqueu estava sentado à porta do palácio real, Bigtã e Teres, 2 oficiais do rei que guardavam a entrada, revoltaram-se e conspiraram para tirar a vida do rei Xerxes. Mas Mardoqueu tomou conhecimento disso e revelou o plano à rainha Ester. E ela contou tudo ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e de se descobrir que era verdadeira, os 2 foram enforcados. Tudo isso foi registrado no livro das crônicas, diante do rei. Capítulo 3. Depois disso, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, e o promoveu, dando-lhe posição acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os que serviam o rei, que estavam à porta do palácio real, se inclinavam e se prostravam diante de Amã, pois o rei tinha dado essa ordem a seu respeito. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele. Então os que serviam o rei, que estavam à porta do palácio real, disseram a Mardoqueu: Por que desobedeces à ordem do rei? E, visto que lhe diziam isso dia após dia e que ele não lhes dava ouvidos, foram contar isso a Amã, para ver se o procedimento de Mardoqueu seria tolerado, pois ele lhes tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, ficou muito irado. Mas, quando soube a que povo pertencia,
achou pouco tirar a vida somente dele. Por esse motivo, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, povo de Mardoqueu, que estavam em todo o reino de Xerxes. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, do 12º ano do rei Xerxes, lançaram o pur, isto é, a sorte, diante de Amã, para saber o dia e o mês do extermínio. E caiu no 12º mês, o mês de Adar. E Amã disse ao rei Xerxes: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não obedece às leis do rei. Por isso, não convém ao rei tolerá-lo. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam exterminados, e eu depositarei 10.000 talentos de prata na tesouraria do reino para os encarregados desse trabalho. Então o rei tirou do dedo seu anel de selar e o deu a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, inimigo dos judeus. E o rei disse a Amã: recebe esta prata e faze com este povo o que achares melhor. Então, no 13º dia do primeiro mês, foram chamados os secretários do rei, e Amã ordenou que escrevessem cartas aos sátrapas do rei e aos governadores que havia sobre todas as províncias e aos príncipes de todos os povos, de acordo com a escrita de cada província e na língua de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o anel do rei. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei, com a ordem de eliminar, matar e exterminar todos os judeus, jovens e idosos, crianças e mulheres, e de saquear os seus bens, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do documento deveria ser publicada como lei em cada província, para que todos os povos estivessem preparados para aquele dia. Os mensageiros saíram às pressas para cumprir a ordem do rei, e o decreto foi proclamado na cidadela de Suzã. Então o rei e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava alvoroçada. Capítulo 4. Quando Mardoqueu soube de tudo o que se tinha passado, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza, e saiu pela cidade, chorando com alto e amargo clamor. Chegou até a entrada do palácio real, pois ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde a ordem e o decreto do rei chegaram, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamentação. Muitos se deitaram em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais contaram tudo a ela, a rainha se angustiou muito e mandou roupas para que Mardoqueu as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não as aceitou. Então Esther mandou chamar Atá, um dos oficiais do rei, designado para servi-la, e mandou que ele falasse com Mardoqueu e descobrisse por que ele estava agindo daquela maneira. Então Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, diante da porta do palácio real. Mardoqueu lhe contou tudo o que se tinha passado com ele e a soma exata da prata que Amã tinha prometido depositar na tesouraria do rei para o extermínio dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto anunciado em Suzã, que falava do extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Esther e lhe explicasse tudo, e lhe ordenasse que fosse falar com o rei, lhe pedisse misericórdia e intercedesse diante dele a favor do seu povo. Então Atá veio e relatou a Esther as palavras de Mardoqueu. Esther mandou que Atá dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os que serviam o rei e o povo das províncias do rei bem sabem que só há uma sentença para qualquer homem ou mulher que for à presença do rei no pátio interior sem ser chamado: a morte, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro e lhe poupe a vida. Mas já faz 30 dias que não sou chamada para entrar na presença do rei. Quando relataram as palavras de Esther a Mardoqueu, este mandou que respondessem a Esther: não imagines que, por estares no palácio do rei, serás a única a escapar entre os judeus. Pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzida à realeza? E Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai e reúne todos os judeus que estão em Suzã, e jejuai por mim.
Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Se for preciso morrer, morrerei. Então Mardoqueu foi e fez tudo o que Ester havia ordenado. Capítulo 5. 3 dias depois, Ester vestiu os trajes reais e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica diante da sala do rei. O rei estava sentado em seu trono, na sala real, de frente para a entrada. Quando o rei viu a rainha Ester, que estava em pé no pátio, teve misericórdia dela e estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester aproximou-se e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: "O que há, rainha Ester? Qual é a tua petição? Até a metade do reino te será dada." Ester respondeu: "Se for do agrado do rei, venha hoje com Amã ao banquete que eu lhe preparei." Então o rei disse: "Depressa, trazei Amã para que atendamos ao pedido de Ester." Então o rei e Amã foram ao banquete que Ester tinha preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei perguntou novamente a Ester: "Qual é a tua petição? Serás atendida. Qual é o teu desejo? Até a metade do reino te será dada." Então Ester respondeu: "Aqui está a minha petição e o meu desejo. Se o rei quiser ser bondoso comigo, e se for do agrado do rei atender a minha petição e cumprir o meu desejo, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que vou preparar-lhes. Então responderei à pergunta do rei." Naquele dia, Amã saiu alegre e satisfeito. Mas quando viu Mardoqueu junto à porta do palácio real, e este não se levantou nem lhe mostrou respeito, ficou irado com Mardoqueu. Porém Amã se controlou e foi para casa. Mandou buscar seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã se vangloriou das suas riquezas, dos seus muitos filhos e do quanto o rei o havia honrado e promovido acima dos outros príncipes e homens que o serviam. E Amã acrescentou: "Além disso, a rainha Ester não chamou mais ninguém ao banquete que preparou para o rei, senão a mim. Também me convidou para comparecer com o rei amanhã. Mas tudo isso não me satisfaz enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio real." Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe disseram: "Manda fazer uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã pede ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois, alegra-te e vai com o rei para o banquete." Amã gostou do conselho e mandou fazer a forca. Capítulo 6. Naquela mesma noite, o rei perdeu o sono. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais foram lidas para o rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardavam a porta e tinham conspirado para tirar a vida do rei Xerxes. E o rei perguntou: "Que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por isso?" Os oficiais do rei que o serviam responderam: "Não foi feito nada." Então o rei perguntou: "Quem está no pátio?" Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio real para falar com o rei e lhe pedir que se enforcasse Mardoqueu na forca que havia preparado para ele. E os oficiais do rei lhe responderam: "Quem está no pátio é Amã." O rei ordenou que ele entrasse. Quando Amã entrou, o rei lhe perguntou: "O que se deve fazer ao homem a quem o rei tem prazer de honrar?" Então Amã pensou consigo: "A quem o rei teria prazer de honrar senão a mim?" Por isso Amã respondeu ao rei: "Ao homem que o rei tem prazer de honrar. Sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado e o cavalo que o rei costuma montar, e se ponha uma coroa real sobre sua cabeça. E que os trajes e o cavalo sejam entregues a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e que vistam os trajes no homem a quem o rei tem prazer de honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: Assim se faz ao homem a quem o rei tem prazer em honrar." Então o rei disse a Amã: "Depressa, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio real."
e não te esqueças de coisa alguma do que disseste. Então Amã pegou os trajes, e o cavalo, vestiu os trajes em Mardoqueu e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei tem prazer em honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Mas Amã apressou-se em voltar para casa, abatido e com o rosto coberto. E Amã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe tinha acontecido. Então os seus conselheiros e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se este Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas certamente cairás diante dele. Enquanto estes ainda falavam com ele, chegaram os oficiais do rei e se apressaram em levar Amã ao banquete que Ester tinha preparado. Capítulo 7. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Ester. E, enquanto estavam bebendo vinho, o rei perguntou novamente a Ester: qual é a tua petição? Serás atendida. Qual é o teu desejo? Até a metade do reino te será dada. Então a rainha Ester respondeu: ó rei, se alcancei o teu favor e se for do agrado do rei, que sejam poupadas a minha vida e a vida do meu povo. Esta é a minha petição e o meu desejo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para destruição, morte e extermínio. Se nos tivessem vendido somente como escravos e escravas, eu ficaria calada, pois essa perturbação não justificaria a preocupação do rei. Então o rei Xerxes perguntou à rainha Ester: quem é esse que ousa fazer uma coisa dessas? E onde ele está? Ester respondeu: o adversário e inimigo é este perverso Amã. Então Amã ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. E o rei, furioso, levantou-se do banquete do vinho e foi para o jardim do palácio. Amã percebeu que o rei já tinha determinado a sua condenação e, por isso, ficou para implorar por sua vida a rainha Ester. Quando o rei voltou do jardim do palácio à sala do banquete do vinho, viu Amã caído sobre o assento em que Ester estava. E então falou: será que ele chegaria ao ponto de violentar a rainha na minha presença e na minha própria casa? Quando ele acabou de dizer isso, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos oficiais que serviam diante do rei, disse: há uma forca de 50 côvados de altura que Amã fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pelo rei, que está junto à casa de Amã. Então o rei ordenou: enforcai-o nela. E eles o enforcaram na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se acalmou. Capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Ester tinha revelado quem ele era. O rei tirou o anel de selar que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Ester encarregou Mardoqueu dos bens de Amã. Mas Ester voltou a implorar ao rei, lançando-se aos pés dele, suplicou-lhe com lágrimas que revogasse o plano perverso que Amã, o descendente de Agag, tinha maquinado contra os judeus. Então o rei estendeu para Ester o cetro de ouro, e ela se levantou diante dele. E disse: se for do agrado do rei, e se eu alcancei o seu favor, e se ele considerar justo, e se eu lhe agrado, que se revoguem por escrito as cartas que Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, escreveu para exterminar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como poderei suportar a calamidade que sobrevirá ao meu povo? Como suportarei a destruição da minha família? Então o rei Xerxes respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: entreguei os bens de Amã a Ester e mandei enforcá-lo porque ergueu a mão contra os judeus. Escrevei outro decreto a favor dos judeus, em nome do rei, como melhor vos parecer, e selai-o com o anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei e selado com o anel do rei não pode ser revogado. Isso ocorreu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivã. Os secretários foram chamados e escreveram tudo o que Mardoqueu tinha ordenado acerca dos judeus, aos sátrapas,
aos governadores e aos príncipes das 127 províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na escrita de cada província e na língua de cada povo, como também aos judeus, na sua escrita e na sua língua. Mardoqueu escreveu as cartas em nome do rei Xerxes, selou-as com o anel do rei e as enviou com os mensageiros montados em cavalos velozes, da cavalaria real. Nessas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender sua vida e para eliminar, matar e exterminar todas as forças armadas do povo e da província que os quisessem atacar, juntamente com suas mulheres e crianças, e que saqueassem os seus bens. O dia marcado para todas as províncias do rei Xerxes foi o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da carta que seria divulgada como decreto em todas as províncias foi publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, a fim de se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros montados nos cavalos velozes da cavalaria real partiram apressadamente por causa da ordem do rei. O decreto foi proclamado também na cidadela de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e de púrpura. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. E houve felicidade, alegria, júbilo e honra para os judeus. Havia alegria e júbilo, com banquetes e festas, em cada província e em cada cidade e em todo lugar onde chegavam a ordem e o decreto do rei. E muitos dentre os outros povos se tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinha se apossado deles. Capítulo 9. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, quando a ordem do rei e o seu decreto entrariam em vigor, e os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, aconteceu o contrário, os judeus venceram os que os odiavam. Os judeus se ajuntaram nas suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para erguer a mão contra aqueles que procuravam a sua destruição. E ninguém conseguia resistir-lhes, pois todos os povos tinham medo deles. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores dos negócios do rei ajudavam os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu tinha se apossado deles. Mardoqueu tinha grande influência no palácio real, a sua fama se espalhou por todas as províncias, e ele foi se tornando cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os e eliminando-os, e fizeram o que quiseram com os que os odiavam. E os judeus mataram e eliminaram 500 homens na cidadela de Suzã. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Mas não colocaram a mão nos seus bens. Naquele mesmo dia, veio ao conhecimento do rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. E o rei disse à rainha Ester: os judeus mataram e eliminaram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas demais províncias do rei? Agora, qual é a tua petição? Serás atendida. Qual é o teu desejo? Ele te será concedido. Ester respondeu: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham permissão para fazer também amanhã conforme o decreto de hoje, e que os 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei ordenou que assim se fizesse. Foi publicado um edito em Suzã, e os 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se também no 14º dia do mês de Adar, e mataram 300 homens em Suzã. Mas não colocaram as mãos nos bens deles. Da mesma forma, os outros judeus nas províncias do rei se reuniram para se defender e se livrar dos seus inimigos. E mataram 75.000 dos que os odiavam, mas não colocaram a mão nos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º descansaram e fizeram dele um dia de banquetes e de alegria.
Mas os judeus que estavam em Susã se ajuntaram no 13º e no 14º dias e descansaram no 15º dia, fazendo dele um dia de banquetes e de alegria. Por isso, os judeus que vivem nas vilas e povoados fazem do 14º dia do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festas, em que mandam presentes uns aos outros. Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, tanto as próximas como as distantes, ordenando-lhes que todos os anos guardassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, e o mês em que a tristeza foi transformada em alegria, e o pranto em dia de festa. Deveriam comemorá-los como dias de banquetes e de alegria, em que mandariam presentes uns aos outros e dariam ofertas aos pobres. E os judeus se comprometeram a continuar fazendo o que tinham começado e de acordo com o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, o inimigo de todos os judeus, tinha tramado eliminar os judeus e tinha lançado isto é, a sorte, para os aniquilar e eliminar. Mas, quando tomou conhecimento disso, o rei ordenou por escrito que o plano perverso de Amã contra os judeus recaísse sobre sua própria cabeça, e que ele e seus filhos fossem pendurados na forca. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, segundo a palavra pur. Portanto, por causa de tudo o que estava escrito naquela carta, do que tinham visto e do que lhes havia acontecido, os judeus concordaram e se comprometeram, por si, por sua descendência e por todos os que se tornassem judeus, a não deixarem de guardar esses 2 dias todos os anos, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e guardados em cada família, em cada geração, em todas as províncias e cidades. Esses dias de Purim não seriam revogados entre os judeus, e os seus descendentes jamais se esqueceriam deles. Então a rainha Ester, filha de Abiaiú, e o judeu Mardoqueu confirmaram por escrito esta segunda carta a respeito de Purim, com toda a autoridade. E enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do reino de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança. E confirmando esses dias de Purim nas suas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester lhes tinham ordenado, e conforme o que eles mesmos tinham estabelecido para si e para seus descendentes, acrescentando ainda orientações a respeito de tempos de jejum e de lamentação. A ordem de Ester confirmou esses regulamentos para o Purim, e isso foi registrado nos registros. Capítulo 10. O rei Xerxes impôs tributos à terra e às regiões litorâneas. Todos os seus atos de força e poder, e o relato completo da grandeza com que exaltou Mardoqueu, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem influente entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhava para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos os seus contemporâneos.